Quero convidar a Cíntia. Essa semana eu conversei com ela, eu falei: Cíntia, eu quero te fazer um desafio. E ela: qual o desafio, pastor? Traz a palavra. Ela falou: tremi na base. Mas eu sei que ela é uma mulher de Deus, tem chamado, tem uma palavra abençoada. E eu sei que Deus vai falar ao seu coração esta noite, através da Cíntia. Que ela seja canal de bênção para nossas vidas esta noite, em nome de Jesus. Amém? Eu vou levar a minha. Estenda suas mãos aqui para frente. Vamos orar pela Cíntia. Amado Deus, aqui está a tua filha, Pai. Eu tenho certeza que o Senhor já colocou no coração dela a palavra para as nossas vidas esta noite. Que ela flua apenas com poder e graça, cheia pelo teu Espírito Santo. Usa a tua filha, transborda pelos lábios da sua filha e enche-nos com a tua graça e teu amor esta noite. Estamos desejosos da tua palavra, Pai. E nós pedimos, usa com misericórdia a tua filha esta noite. Em nome de Jesus, amém e amém. Deixa Deus te usar. Graça e paz, igreja, amém? Amém. A gente aprende no exército que a tropa é espelho do guia, né, pastor? Se a gente chegar aqui e falar graça e paz, igreja, amém, vocês vão responder o quê? Amém. Nem responde, né? Mas quando a gente chega com vigor, quando a gente chega aqui na presença do Senhor, a gente sempre tem que ter uma voz imperativa, uma voz de quem está acostumado a vencer, mesmo quando alguém pensa que a gente perde, amém? Porque quando ele morreu, muitos sabiam que ele ressuscitaria, mas poucos acreditavam. É incrível isso, né? Saber e não acreditava. E ele ressuscitou, e hoje é o domingo de ressurreição na minha e na sua vida, amém? Queridos, eu queria muito antes de... Não tem relógio, né? Porque eu sou dessas, né? A gente tem que ter um relógio. Meu celular está aqui, para a gente não passar do horário. Mas eu não poderia deixar de apresentar a minha família. Irmãos, eu estou há 5 meses nesse lugar, e eu honro a Deus por isso. Eu vim de um lugar muito distante, chamado Belfor Roxo, lá no Rio de Janeiro. E quase internacional, moro quase fora do Brasil. Vim de Japeri também. E hoje eu moro nesse paraíso chamado Angra dos Reis. Mas, irmãos, eu estava encalhada na vida. Muito encalhada. Pensa numa pessoa encalhada, era eu. Tem encalhada aqui nessa noite? Não precisa levantar não, que fica ruim, né, Mary? Desculpa. E eu estava muito encalhada, pastor, estava muito encalhada. Eu falei: Senhor, até quando a tua serva vai ficar nesse momento, nessa tristeza? E aí o Senhor começou a invadir meu coração e usou uma pessoa para dizer para mim assim: irmã, está orando errado. Ora específico. Aí eu falei: então tá bom, eu vou orar específico. Senhor, eu quero um moreno, alto, bonito e sensual. E que me leve para o paraíso. Tem que ter um adendo, né? E aí, irmãos, comecei a orar, irmãos, o negócio ficou tão bom. Eu pedi um moreno. Deus me deu um homem quase azul. Fica de pé, marido. Olha isso, irmãos. Eu pedi moreno bonito. Não posso falar de lindeza. Fica em pé, marido, em nome de Jesus, para contemplar a beleza do gigante. E aí, pedi bonito. Só que eu não vou falar isso, que pode gerar um conflito, né? Não pode ficar falando essas coisas. Pedi moreno, bonito e sensual. Também não quero falar nisso no altar. Moreno, alto, alto. Pedi alto. Deus me deu um gigante de quase 2 metros de altura. E o último pedido foi o quê? Que me levasse para o paraíso. Fui achar essa beldade em Éden, São João de Meriti. Éden. Você entende? Mas Deus não para por aí, porque o Efésios 3:20 está ecoando na vida do crente. Ele faz infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Pedi moreno, bonito, alto, sensual. Deus me deu um azul, não é isso? Alto, gigante. E não bastasse eu tirar ele de Éden, ele me trouxe para o paraíso de Angra dos Reis. E hoje eu estou aqui louvando e agradecendo o nome do Senhor com você. Você pode aplaudir o Senhor. E se Ele fez na minha vida, Ele vai fazer na tua. Talvez não seja na área sentimental, na área emocional, mas naquilo que você está precisando, naquilo que você quer diante do Senhor. Não desista de sonhar aos pés do Senhor. Obviamente que eu não estava encalhada porque eu sou bonita a beça, mas eu estava seletiva. Eu estava seletiva. Eu pensei: Senhor, eu não quero qualquer um.
Eu quero um homem de Deus. E veio Bruno para a minha vida. Bruno é professor de funcional aqui na igreja. Irmãos, eu tive um casamento anterior e nasceu Arthur, Paulo Arthur. Tira o coisa, meu filho, para o pessoal ver como você é bonito. Olha, gente, é muito lindo, solteiro, tá? Então, amém. Acabou essa parte da apresentação da família, né, Ana Flávia? Então, vamos lá? Vamos pregar que eu tenho poucos minutos. Queridos, abra sua Bíblia em nome do Senhor Jesus. Eu só queria fazer essa parte, porque é importante para mim dizer que o Senhor foi e continua sendo fiel na minha vida. Porque realmente eu passei um momento muito triste procurando alguém para que caminhasse comigo. Eu acho que uma mulher, ela não procura um casamento sem propósito. Eu não sei se você é assim, mas eu sou assim. Eu procurei um casamento com propósito. Eu queria que alguém tivesse lado a lado, que eu viesse para a igreja e essa pessoa quisesse ir para a igreja comigo. Que eu fizesse alguma coisa, aquela pessoa tivesse comigo. A gente tem dificuldade? Nossa, como nós temos dificuldade. Passamos por adversidade? Sim, passamos por adversidade. Mas quando nós colocamos a nossa família debaixo da potente mão de Deus, querido, Ele faz coisa tremenda, amém? E que você possa entender que Deus é Deus na sua vida. Em nome de Jesus, creia nisso, não deixe de crer. Lucas 22, só para dar uma introdução aqui, hoje é dia de ceia. E eu queria abrir com você Lucas 22, versículo 14. Vai projetar para a gente? Eu consigo enxergar aqui? Consigo, né? Então diz assim a palavra do Senhor. Quando chegou a hora, Jesus e seus apóstolos tomaram lugar à mesa. Jesus disse: estava ansioso para comer a refeição da Páscoa com vocês antes do meu sofrimento. Pois eu lhes digo agora que não voltarei a comê-la até que ela se cumpra no reino de Deus. A introdução que eu quero dar a você nessa noite é que você veio para esse lugar para participar dessa mesa. Você veio para esse lugar com essa expectativa. Eu queria saber aqui se existe algum visitante de primeira vez. Algum visitante de primeira vez? Não? Tem a Nilda, né? Minha amiga, esqueci de apresentar, minha amiga da pastora Janaína, Nildinha. Tem mais? Lá atrás. Todos somos evangélicos aqui? Todos somos? Amém. E quando nós chegamos a esse lugar, nós geramos uma expectativa de sentar à mesa com o Senhor. Mas nesse capítulo 22, do 14 em diante, Lucas vem relatar que quem estava gerando expectativa, quem estava ansioso, desejoso de sentar à mesa com os discípulos, era Jesus. Olha que coisa linda saber que o próprio Deus encarnado, Jesus estava ali ansioso para comer, para ceiar com os discípulos. E eu queria dizer para você, logo de antemão, antes de entrar efetivamente na minha pregação, que Jesus está ansioso para participar com você desta mesa. E se você hoje se encontra afastado do caminho do Senhor, se você hoje tem algo que te impede de sentar à mesa com Jesus, crie expectativas, porque Ele está ansioso a voltar a sentar à mesa com você. O próprio Deus quer sentar à mesa com você. E talvez algum de vocês esteja pensando nesta noite: mas Cíntia, eu estou com um delito, eu cometi algo que você não sabe, que me impede de sentar à mesa. Querido, o problema não é você ser indigno de sentar à mesa. O problema é quando você se considerar digno de sentar nela. Aí que o bicho pega. Porque jamais seremos dignos de sentar nela. A dignidade vem de cá para lá, não daqui para lá. E quando nós temos essa perspectiva, essa segurança de que Ele é que me dignifica, é Ele que me capacita, é Ele que quer sentar à mesa comigo e que eu não posso fazer nada, é apenas por graça. Então que nada nessa noite te impeça de sentar à mesa com Jesus, te impeça de sentar à mesa com o Pai, porque Ele tem criado expectativas para este dia, para que você some a esta mesa com Ele. O problema é quando a gente se torna, quando a gente pensa, quando a gente é soberbo o suficiente de achar que a gente é digno de alguma coisa. Quem nos dignifica, quem nos lava, quem nos purifica é Ele.
É responsabilidade dele, a graça vem dele, amém? Então se você hoje veio pensativo, não sei se vou, não sei se volto, não sei se fico, não sei se sento, eu quero te dizer que há um na cabeceira dessa mesa dizendo, eu crio expectativa a teu respeito, independente se você tem criado algum tipo de expectativa de fugir dela, e eu te convido a retornar à mesa. Ele é um Deus maravilhoso, e Ele assume as nossas culpas, tanto que Ele assumiu na cruz do Calvário, carregando todas as nossas enfermidades, dores e maldição, porque Ele é desses, Ele é maravilhoso, Ele assume, cumpre e depois Ele ressurge para louvor de sua glória. Continuando a palavra, eu queria que adiantasse, por gentileza, ainda no capítulo 22, do 31 em diante, diz ali a palavra de Deus que Jesus ali naquele momento, Ele começa a partir o pão, ele tem ali a celebração da Páscoa, também ele tem uma ceia. Alguns começam a falar, alguns teólogos a discutir se Pedro estava ali, Judas estava ali, se Judas saiu antes, se Judas saiu depois. Isso é algo para a gente estudar depois. Eu sou nova aqui, como é que é o nome da EBD daqui? Na Academia da Bíblia, né, para a gente estudar isso depois, mas isso não interessa aqui. O interessa aqui, interessante é que quando eles acabam de ceiar, eles começam a discutir quem é que vai ficar, quem é o maior, quem é que vai ficar ao lado de Cristo, e começa ali a conversar, um papinho muito sem noção, depois de uma ceia tão maravilhosa, de saber quem é maior, quem é menor, e Pedro está no meio daquela discussão, e Jesus para e fala assim, Simão, Simão, eis que Satanás vos reclamou, ele pediu para vos peneirar como trigo, eu porém roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça, tu pois, quando te converteres, fortalece os teus irmãos. Ele porém respondeu, Senhor, estou pronto para ir contigo, tanto para a prisão e para a morte. Eu não sei se eu poderia falar sobre isso, mas Cíntia, estudando a palavra, eu creio que Pedro cumpriu parte disso que ele falou, pastor. Depois o senhor me corrige lá na Academia da Bíblia. Mas eu creio que quando ele sobe para o jardim de Getsêmani, e vem todos aqueles soldados, vem os sacerdotes, vem ali os anciãos para poder pegar Jesus, Pedro pega a espada e corta a orelha de Malco. Bom, ele poderia ser preso por isso. Quando a gente faz algo contra uma autoridade, a gente comete um crime, não é assim que a gente sabe? Então ele poderia naquele momento ser preso. Se Jesus não tivesse feito aquele ato de, olha, você acha que se eu não quisesse, meu pai não poderia mandar aqui alguém para me proteger? Miríades de anjos para me proteger? E ele pega a orelha e coloca de volta. Parte do que ele falou aqui, talvez ele tenha cumprido, porque ele foi ali e decepou a orelha de Malco. Mas sabe, irmãos, uma coisa é você agir quando você está com raiva. Uma coisa é você agir quando você tem palavra. E a gente vai andando na Bíblia e vem no meu texto-chave de hoje, que é aqui, depois que Jesus é preso no Getsêmani, e aí ele é introduzido na casa do sumo sacerdote. Eu gostaria que vocês colocassem, por favor, Lucas 22, do 54 em diante. E aí eu começo a pregar efetivamente. Eu vou ler com vocês aqui, porque eu acho que a minha tradução é diferente, mas aí eu vou ler na que vocês têm. Amém. Então eles o prenderam e o levaram à casa do sumo sacerdote. Pedro seguiu de longe. Os guardas acenderam uma fogueira no meio do pátio e sentaram-se em volta, e Pedro sentou-se com eles. Uma criada o notou à luz da fogueira e começou a olhar fixamente para ele. Por fim disse, este homem era um dos seguidores de Jesus. Mas Pedro negou, dizendo, mulher, eu nem o conheço. Pouco depois, o homem olhou para ele e disse, você também é um deles. Não sou, retrucou Pedro. Cerca de 1 hora mais tarde, outro homem afirmou, com certeza, esse aí também estava com ele, pois também é galileu. Pedro, porém, respondeu, homem, eu não sei do que você está falando. E no mesmo instante, o galo cantou. Jesus tinha feito essa profecia. Ele falou, Pedro, antes que o galo cante, você me negará 3 vezes. E essa profecia se cumpriu muito rapidamente. Querido, nós temos 4 tipos de pessoa. Pessoa como eu,
que foi nascido e criado no Evangelho. Nunca me desviei, nunca cometi os pecados que são denominados como pontuais, beber, fumar, usar droga e outras coisas mais. Sei que pecado é muito mais que isso, é errar o alvo. Nós temos a segunda classe de pessoas, que é aquela que nasce na igreja, permanece na igreja e talvez na adolescência ou na juventude vai embora, se decepciona com alguma coisa e vai embora. Nós temos a terceira classe de pessoas, que é aquela que nunca foi, desde o nascimento, vive em outro tipo de religião ou é ateu. E no decorrer da vida, encontra Jesus, se apaixona por Jesus, vive intensamente Jesus, conhece Jesus no profundo, no íntimo, vive essa coisa gostosa de igreja, de comunhão, mas em algum momento, quando a adversidade chega, ele se desvia, vai embora, e ele se decepciona de uma tal forma que ele não quer mais saber de Jesus, não quer saber de igreja, não quer saber de ninguém, você não consegue nem visitá-lo. E tem a quarta classe de pessoa, que é aquela que nunca foi para a igreja, nunca aceitou Jesus, e até hoje permanece nessa mesma classe. Talvez seja você que está em casa, talvez seja você que está escondidinho aqui, que não se apresentou e não sabe nem o que está fazendo aqui. Mas eu quero te dizer que algo vai acontecer na tua vida hoje, independente de qualquer coisa, porque a palavra de Deus nunca volta vazia e faz o que lhe apraz, amém? Mas eu quero falar nesse terceiro grupo de pessoas, que é basicamente Pedro. Claro que Pedro deveria seguir o judaísmo, era um judeu. Tenho certeza que Pedro conhecia. Mas Pedro era um empresário, ele tinha sócios, e ele estava pescando. E aí Jesus passa, Jesus quer pregar para uma multidão, enxerga o barco dele, pede ele o barco, sobe no barco dele, prega, e depois que termina, Jesus fala assim, olha, joga a rede. E ele fala, olha, eu não pesquei nada, mas pela tua palavra eu vou jogar a rede. E ele joga a rede, é uma pesca maravilhosa. E aí eu lembro o Messias. Cadê o Messias? Eu lembro da pregação do Messias lá na igreja, nossa igreja antiga. Messias pregou algo muito lindo que gravou meu coração. É como se Pedro, naquele momento, ele dissesse assim, olha, se esse camarada fez essa pesca maravilhosa, o que ele não poderá fazer mais? Porque quando Jesus fala para ele, depois que ele chega com aquela rede cheia de peixe, Jesus fala para ele, vem e segue-me, porque eu o farei pescador de homens. O que Pedro pensou naquele momento? Se esse camarada consegue fazer essa pesca transbordante, eu passei a noite toda, sou perito em pesca e não consegui nada, mas esse camarada me deu uma ordem, eu fui lá, pesquei. O que ele não pode fazer na minha vida? Ele deve fazer muito mais, além do que eu penso, do que eu peço, muito mais do que eu enxergo hoje. E ele começa a ter uma intimidade com Jesus. Ele começa a passear com Jesus. Ele começa a andar com Jesus. E Pedro é um camarada muito proativo. Ele tem resposta para tudo. Ele basicamente pensa que sabe tudo. E ele é proativo para os dois lados, tanto para o bem quanto para o mal. Para o bem é quando ele chega e Jesus conversando a caminho de Cesareia de Filipe, e ele fala para os discípulos assim, ei, o que o pessoal está falando que eu sou? E aí os discípulos falam, uns dizem que você é Jeremias, uns dizem que você é Elias, outros dizem que você é um dos profetas. Mas vocês, o que vocês pensam que eu sou? E aí Simão se antecipa a resposta dos outros amigos e fala assim, tu és o Cristo, o Filho de Deus. E Jesus fala para ele, diz assim, olha, não foi carne ou sangue que te revelou, mas foi meu Pai. Pedro, naquele momento, teve a resposta certa. A outra resposta certa que ele deu é, para onde eu irei, se só tu tens as palavras de vida eterna? Pedro era muito assertivo em algumas coisas. Mas naquele momento, onde ele disse que eu vou contigo para onde for, para a prisão, para onde for, ele foi tão impetuoso, que ele esqueceu de pensar antes de responder essa questão. Pedro era desses. Quem é assim? Eu sou assim, pastora Janaína. Às vezes eu respondo que eu não deveria responder. Fico calada às vezes quero falar, me dá um negócio aqui. Pedro é muito parecido com muitos de nós. Só que Pedro chega a um momento da vida dele, que agora eu quero partir para o final da minha pregação. Pedro chega no momento da vida dele, onde a pessoa que ele acreditava, o seu mestre, o Filho do Deus vivo, aquilo que tinham falado para ele é preso.
Você imagina você andar com o pastor André. Você olhava o pastor André todos os dias. E em dado momento, tudo que o pastor André prega aqui, naquele momento não se realiza. Porque a visão das pessoas ali era aquilo. Esse camarada falou, e nesse momento não está se realizando. Mas ele tinha dito isso. Mas a gente tem a mania de pegar somente as coisas boas e esquecer as coisas ruins. A gente estava aqui na igreja um certo dia, e a gente estava parado ali, e a gente viu os carros se movimentando, e a gente meio que ficou meio apreensivo. E a gente sabe que o dia em que a igreja começará a ser perseguida efetivamente está muito próximo de chegar. E saber é uma coisa, viver esse período vai ser outra coisa. Haverá um momento, igreja, que essa liberdade não vai mais existir. Em outros países isso já não existe. Mas aqui no Brasil, você que está em casa, dá glória, porque você acessa a sua internet livremente para assistir um culto. Mas haverá um momento que até a internet, ela vai ser bloqueada. Porque a liberdade vai deixar de existir. A gente está sendo avisado dia após dia. E nós temos vivido, muitas das vezes, um mimimi cristão que a gente precisa parar. Porque as nossas perseguições, muitas das vezes, é alguém que não gosta de nós, é alguém que rouba o nosso ministério, é alguém que fala mal da gente, é uma fofoquinha. Isso não é perseguição, isso é mimimi. Perseguição é quando começarem a entrar armados, começarem a prender os nossos pastores, e a gente olhar para a figura desse homem e dizer, ele está preso, e agora o que será de mim? E nesse momento aconteceu isso com Jesus. Aconteceu o que ele havia predito. E toda a esperança de Pedro estava ali, forjada na decepção no seu olhar. Eu não sei como ele conseguiu entrar na casa do sumo sacerdote, mas ele entrou. E aí a Bíblia vai dizer que Pedro o seguia de longe. E eu queria que você prestasse atenção agora nessa decaída de Pedro. Muitas das vezes, querido, muitas vezes, nós estamos passando por uma adversidade na nossa vida. Muitas vezes o marido vai embora. Muitas vezes o filho cai nas drogas. Muitas das vezes alguém que a gente ama morre de Covid. Muitas das vezes há um diagnóstico de câncer. Muitas das vezes há algo que a gente criava uma expectativa de que ia acontecer. Não acontece. Muitas vezes você olha o pastor André dizendo, olha, Deus vai fazer, Deus vai acontecer, e isso realmente vai acontecer, mas talvez não seja na tua ótica, mas é na ótica de Deus, porque a pregação não é uma mentira, a pregação é uma verdade. Mas não é do teu jeito, não é da tua forma, e quando não é do teu jeito, quando não é no meu jeito, a gente começa a se decepcionar com Deus. Faça uma lista de pessoas que você conhece que estão decepcionadas com Deus. E aí começa a seguir Jesus agora não mais de perto. Eu não quero mais ir para a igreja, eu não quero mais ter comunhão, eu não quero mais orar, eu não quero mais ler a palavra, eu não quero mais fazer jejum, eu não quero mais reagir. E entra num processo de depressão muito grande, porque o vazio que há dentro de mim e de você, ele só é completo na sua plenitude, na sua exatidão, quando Deus o preenche. E naquele momento Pedro começa a ter uma decaída e ele começa a seguir Jesus de longe. No segundo versículo diz que ele estava ali no pátio e ele se assentou entre aqueles que estavam ali no meio da fogueira. Bem-aventurado aquele que não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Por que isso? Porque o escárnio, a zombaria, nos leva a ser um dos tais. E aí Pedro senta naquele lugar, e ele senta no pior lugar onde ele deveria, onde as acusações existem. Quando as pessoas te perguntam, você não é crente? Cadê o teu Deus? Eu conheço você, eu te vi na igreja. E quando a sua vergonha ela é tão grande, quando a sua decepção é tão grande, você começa a negar a Jesus. Eu quero te dizer uma coisa, jovem, eu quero te dizer uma coisa. Cuidado com a faculdade. Cuidado aonde você senta na rodinha de faculdade. Porque aquilo que essa igreja, os teus pais levaram anos para construir, podem ser ali, desfeitos em uma conversa no meio de uma fogueira.
Muitas vezes uma conversa na faculdade salpicada de muitas coisas pode fazer com que a gente esqueça de tudo aquilo que a gente conheceu em Cristo Jesus. E aí chega uma criada e pergunta para ele: olha, você é aquele que andava com ele? Não, eu não o conheço. Já vamos para o terceiro episódio. O episódio da gente não querer mais confessar que nós conhecemos a Deus. A tradução da palavra conhecer, talvez ela não pode ser ligada à palavra conhecer lá no hebraico, porque no Novo Testamento está em grego, mas eu penso que sim, que essa palavra tem muita coincidência na tradução, porque quando lá no hebraico diz que Adão conheceu Eva, é que estava acontecendo um relacionamento íntimo entre eles. E desse relacionamento íntimo sempre gera algo. E nesse conhecer ali, não o conheço, Pedro estava jogando fora um relacionamento muito íntimo que ele tinha com Jesus em toda a sua caminhada de 3 anos e meio. Era uma intimidade tão grande que gerava coisas, pessoas vinham aos pés de Jesus. Eu não sei, querido, eu não sei o que você tem feito para conhecer Jesus de uma maneira muito peculiar. E essa pregação aqui não é para não crente, essa pregação é para mim e para você. Essa pregação é para nós que nos aproximamos, mas não chegamos perto dele. O autor aos Hebreus diz assim, olha, ora, sem fé é impossível agradar a Deus, mas é necessário que aquele que se aproxima dele, creia que ele existe e é galardoador dos que o buscam. Você não acha imprudente o autor dizer que aquele que se aproxima, creia que ele existe? Porque se eu for até a pastora Janaína, me aproximar dela, eu sei que ela existe. Mas o autor fez questão de colocar essa redundância, ou que seja, para que a gente entenda que quantos de nós nos aproximamos, mas muitas das vezes quando chega a adversidade a gente não crê que ele pode fazer, não crê que ele existe. Quantos vêm no culto? Quantos pregam? Quantos cantam? Ministério de louvor. Quantos de nós estamos aqui cantando músicas? Meu Deus do céu. Muitas músicas que a gente fala aqui que são tão poderosas na palavra. Que diz que adorarei não importa as circunstâncias. Mas quando o Covid bate a porta, muitos de nós não adoramos. E não pedimos a Deus que Ele nos guarde porque nós cremos nele. Às vezes mentimos quando adoramos. Não é o ministério de louvor porque eles só cantam aqui e a gente reproduz. Todos nós. Precisamos prosseguir em conhecer o Senhor na intimidade. Uma intimidade tão profunda que gere frutos. Porque foi Ele que nos escolheu para que possamos ir dar fruto. Há uma escolha, há uma reciprocidade. Quando Jesus escolhe Pedro, Pedro automaticamente o escolhe. E eles têm uma parceria de geração de frutos. E aí, quando chega nesse momento da adversidade, Pedro diz que não o conhece. Olha, você que está aqui anos de igreja, será que você realmente conhece esse Jesus como deveria conhecer? Tem uma intimidade com Ele ou será que é só domingo? Deus quer uma intimidade, Deus quer algo profundo conosco. E aí vem o outro passo. O passo onde outra pessoa diz, vem cá, mas você é um dos tais. Ele diz, não sou. Não adianta você fingir que você não é, porque você é. Está no seu DNA, está na sua característica, está no teu jeito de andar, está na tua forma de agir. Não adianta fugir do compromisso que você tem com Deus, porque aonde você for, alguém vai te apontar como um dos tais. Eu tenho uma amiga que ela estava no baile funk, dançando até o chão, chão, chão. E entrou uma mulher e falou assim, você não é daqui, você é diferente, até o teu jeito de dançar é diferente. Ela sente, até no baile funk, o Espírito Santo me incomoda. E hoje é uma pregadora para a honra e glória do Senhor, porque quem já pisou no Santo dos Santos, em outro lugar não sabe ficar. Não adianta você fugir do que você foi chamado. Você foi chamado para ser pescador de homem. Você foi chamado para estar no altar. Você foi chamado para fazer muitas coisas. Quando eu cheguei aqui na Reino, eu olhava para esse palco, na verdade não era nem esse, era o de lá. E eu não tinha vontade de pregar porque eu queria ser uma pregadora. Não, porque eu sei do meu chamado e ficar longe daquilo que eu faço é difícil. Mas o meu pastor é tão sábio que ele esperou o tempo da minha maturidade. E eu louvo a Deus por isso. Porque há o tempo da maturidade. Mas mesmo que se o Senhor não desse visão a ele para fazer o que ele fez, não se esconde uma cidade edificada sobre os montes. Não esconde.
Deus vai te achar. Talvez não seja Ele que vai te convidar para fazer o que você tem que fazer, mas o Senhor vai dizer para ele: chama fulano, chama ciclano, fui eu que nomeei, fui eu que chamei, fui eu que mandei fazer. Pastora Janaína, toda simplesinha, ai, não sei falar, não sei o que, papapá. A irmã ficou com Covid, quem foi que pregou no culto das mulheres? Pastora Janaína. Porque quando Ele marca, quando Ele sela, quando Ele faz, é Ele que manda e não há quem possa desfazer. Então, se você está escondido aí, ei, começa a levantar, começa a exercitar. Para de dizer que você não é um dos tais, porque você é um dos tais, sim. E aí começa aqui a última questão, termina a última questão, quando a pessoa diz assim, olha, também este verdadeiramente estava com ele, porque também é galileu. E Pedro insiste dizendo, homem, não compreendo o que dizes. Eu quero terminar aqui a minha passagem, lembrando de uma passagem em Juízes, capítulo 11, se eu não me engano, mas não precisa nem projetar, eu só quero lembrar. E um dia eu quero falar sobre isso, que é uma passagem muito, muito... é engraçado isso, porque existia lá uma briga entre duas cidades. E aí, o que aconteceu? Eles tinham sotaques diferentes. É como a gente aqui do Rio puxa muito S, e o pessoal de Minas fala um pouco mais carregado, não é assim? A gente conhece as regiões do Brasil conforme o sotaque. E ali começaram uma guerra, só que um parecia muito com o outro. E aí Deus deu uma estratégia e falou assim, se eu não me engano, para Jefté. E falou para ele, olha, manda os inimigos falarem Shibolete. Se eles falarem Sibolete, ele é inimigo. Mas se falar Shibolete, é do teu lado. E ele começou ali no vale a fazer isso. E começou, ele percebeu que tinha muita gente do lado dele. E ele falou assim, ei, fala Shibolete. A pessoa, Shibolete, então você é do meu lado, vem para cá. Ei, fala Shibolete. A pessoa, Sibolete. Ele matava. Se eu não me engano, foram 32 mil mortes naquele momento, porque não falaram Shibolete, falaram Sibolete. Ai, querido, quero dizer uma coisa para você. Você fala Shibolete. O seu sotaque é muito carregado. Pedro era galileu, não tinha como tirar esse sotaque dele, porque quando Jesus entra em nós, o nosso crentez fica muito carregado, a nossa essência fica muito carregada, a nossa maneira de agir, de pensar, fica muito carregada. Esses dias eu estou me estressando lá no meu quintal, porque o meu vizinho da direita faz churrasco, o vizinho da esquerda faz churrasco, e a fumaça inunda a minha casa, mas não tem um churrasquinho para eu comer. E aí hoje a minha mãe chegou com a Nilda, e minha mãe já chegou assim, vai Satanás saindo em nome de Jesus. Não é em relação aos vizinhos não, em relação à minha casa. Minha mãe já chega na minha casa já orando e marchando. E minha mãe começou altão, sai em nome de Jesus, todo mal, toda a Covid, vai saindo, e não sei o quê. Olha, e eu pensei, eu queria falar, mãe, tá rindo, né, Mário? Mas minha mãe é dessa, você já conheceu, né? E eu queria falar assim, mãe, fala baixo, mãe, os vizinhos, mãe. Eu no ímpeto, né, de falar, o que o vizinho vai entender? E o Senhor falou comigo, a fumaça do churrasco invadiu sua casa, mas a Shekinah de Deus, a fumaça, aquilo que é de Deus, vai encher agora a casa do vizinho, para que todos saibam que existe alguém diferente nesta vila. Olha, a fumaça encheu a minha casa com essas duas mulheres gritando. E eu lá na cozinha preocupada, que o que iam achar. Querido, nós falamos a língua dele. Nós somos dele. Nosso temperamento é forjado por ele. Nós precisamos mudar. E aí, terminando efetivamente mesmo a minha pregação, quando Pedro acaba de negar, o galo canta. A gente não sabe se esse galo seria uma corneta, ou se esse galo seria um galo mesmo, muito improvável porque não existia galinheiro e não podia criar galo ali naquele lugar. Mas não importa se é galo que faz cocó ou se é uma corneta que faz fonfon, não importa. Importa que ela tocou. E Pedro lembrou do que Jesus tinha falado. E eu quero perguntar nessa noite, querido, quantas vezes vai ter que ser tocada uma trombeta na tua vida para que você lembre que você está negando Jesus por tanto tempo? Talvez você fale para mim, Cíntia, mas eu estou direitinho na igreja. Sim, mas a tua intimidade, o seu conhecimento de Deus, a sua intimidade dentro de casa, no seu devocional, na sua oração, no seu joelho, na sua maneira de lidar com as pessoas, na sua forma de falar. Ministério de Louvor pode subir em nome de Jesus, a gente vai cantar Eu Me Rendo a Ti, tá?
O Senhor mandou eu trocar. E aí, quantas vezes você não vai admitir a tua personalidade, a tua postura? Quando Pedro sai dali, ele encontra o olhar de Jesus. Preste atenção aqui em mim, olha. Quando Pedro acaba de negar, o galo canta, ele encontra um olhar. Eu, como eu disse para vocês, eu sempre fui criada na igreja, fui criada diante do Senhor, mas já vacilei muito com Jesus. Já o neguei muitas vezes com atitudes minhas. E toda vez que acontecia algo comigo que eu via que eu o negava, quando eu via que eu o negava, ontem o Bruno estava conversando sobre isso, né, Bruno? Eu encontrava o olhar de Jesus. E aquele olhar de Jesus, na minha falta de entendimento, era um olhar de acusação. Era um olhar de quem dizia assim, eu te avisei. Eu sabia que você ia me trair. Eu sabia que você ia me negar. Irmãos, por muito tempo. E olha que eu não fazia coisas muito terríveis, tá? Mas quem tem intimidade, até um ponto, querido, é difícil. Eu não sei, às vezes eu encontro pessoas fazendo tantas coisas loucas contra Jesus. Eu falo assim, se eu fizesse isso, eu me suicidava. Porque às vezes numa coisa tão pequena, eu me sinto tão mal diante dele. Porque ele é meu amigo, eu não posso trair o meu amigo. E quando eu fazia isso, misericórdia, irmãos, eu tinha vontade de me suicidar. Quando eu estava namorando com o Bruno, um amigo meu falou assim, Cíntia, não tenha relacionamento sexual com o Bruno antes do casamento, porque se você trair Jesus, eu sei que você vai se suicidar. Porque esse amigo sabia a intimidade que eu tinha com Jesus, o amor que eu tinha com Jesus, e que se um dia eu ferisse Jesus dessa forma, eu iria começar a falar algo para mim, Satanás ia entrar numa situação de acusação em mim, e que eu ia confundir o olhar de Jesus com o olhar de Satanás. Não confunda o olhar de Jesus para Pedro naquele momento. Não foi um olhar dizendo para ele, olha, sai da minha vida, sai de tudo que eu tenho para você e nunca mais apareça aqui. Não foi esse olhar é de Satanás. Na verdade, Satanás nem te expulsa, ele fala, vem para mim, cola em mim. Mas aquele olhar foi dizer assim, ó, eu te falei, cara, vigia, tu é meu parceiro, cara, como tu não me conhece? Como tu não fala a minha língua? Como tu não é Galileu? A gente é parceiro, a gente andou junto. Quantas vezes Jesus me olhava dessa forma, mas eu queria me suicidar. E existe uma diferença entre Judas e Pedro, porque Judas se suicidou, porque o remorso, que era aquilo que eu sentia, evitava que a minha alma clamasse por arrependimento, porque eu achava que Jesus não poderia me perdoar. Como eu era bobinha. Porque aquele que tem poder de ressuscitar tem um poder de perdoar. Mas eu incapacitava a Deus. Ele me odeia de uma tal forma. Olha, anos de igreja. Eu tenho certeza que o Senhor está falando com pessoas aqui nesta noite. Eu tenho certeza. Porque às vezes você nem pode falar para o pastor. Que você vai pensar que o pastor fala assim, ué, irmã, a irmã canta no ministério de louvor e tem esse problema? Porque a gente que está aqui em cima não pode ter problema, né? Estou dando um exemplo, pastor. Mas a gente pensa que o Senhor vai dizer isso para a gente. Como é que pode você, tão capacitada, tão pregadora, tão pastora, tem isso dentro de você? Mas às vezes a gente tem. E o que aconteceu com Judas foi um remorso tão intenso que ele não conseguiu projetar que aquele Jesus poderia perdoá-lo. Qual é a prova disso, Cíntia? Quando Judas beija Jesus no Getsemane, Jesus olha para ele e fala assim, amigo. Jesus não podia ser irônico, Jesus não podia mentir, porque cabia a ele cumprir todo o propósito e justiça. Ele foi verdadeiro quando ele falou, amigo, precisa disso. E se Judas falasse assim, não, eu me arrependo, gente, não quero beijar mais não. Mesmo que ele fosse preso, Jesus ia falar assim, fica aí, Judas, cola comigo, que há perdão para você. Mas existe algo que Satanás coloca no nosso coração, que é remorso. Por isso que você quer se suicidar. Por isso que você está em depressão por alguma coisa que poderia ser resolvido há bastante tempo. Porque você incapacita Deus de perdoar os seus pecados.
Quando Jesus ressuscita, ele vai até a praia. Ele coloca um pão e um peixinho para assar. Ele olha para o mar, ele vê os discípulos lá e fala assim: filhos, tendes alguma coisa para comer? Ele não fala amigos, ele fala filhos. Depois de ser traído também por Pedro, porque negar é uma traição. Depois de ser traído por Pedro, ele tem a capacidade, a virtude, o amor de olhar para o mar e dizer: filhos, tem alguma coisa para comer? Eu chamo vocês de filho, é a nossa identidade, nós estamos juntos nessa. Olha, não interessa o que você fez, mas eu te amo. E aí o que acontece? Não tem nada, porque a gente não pescou nada a noite inteira. Olha, joga a rede de novo. Jesus faz de novo o mesmo milagre, para te lembrar de que Ele faz de novo, e de novo, e de novo. Toca em mim de novo. E aí a rede vem transbordando de novo. A rede vem de novo. E é engraçado que Pedro olha para si, estava nu, ele cinge com uma roupa e ele se lança no mar. E a Bíblia diz que os outros discípulos vêm de barco, mas ele não, ele se lança, se está fundo, se está... Eu não sei o que acontece, mas ele se lança. E quando ele chega ali, tem um pãozinho e tem um peixinho. Porque quando ele pergunta se tem algo para comer, ele quer dizer: você pode produzir, mas eu nunca te peço nada que eu também não possa produzir por você. Se você pescou, tem também algo que eu produzo. Tem comida aí, mas tem comida santa aqui também, querido. Jesus não te pede nada que Ele não possa projetar dentro de você. Por que Ele pergunta se tem comida? Se já tem comida assando. Porque Ele quer que você venha e que Ele vá, querido, porque Ele te ama. Ah, querido, chegai-vos a Deus e Ele chegará a vós outros. Alimpai a mão, pecadores, e vós de duplo ânimo. Ah, pelo amor de Deus, sai dessa cama, sai dessa depressão, sai dessa cadeira, reaja. Ele quer te dar pão, Ele quer te dar peixe, Ele quer te projetar, Ele quer salvar a tua família. Ele precisa tocar em você de novo. Sai dessa vida, sai desse momento de letargia. O Senhor quer fazer algo novo, irmãos. Eu pedi para cantar um hino que era Me Conhece, mas quando começou a cantar toca em mim de novo, faz em mim, eu falei: é Pedro chegando lá na beira da praia, olhando o pão e falou: ei, fala comigo de novo, vem de novo, renova de novo, porque eu não sei viver sem tua presença. E eu quero que você, em nome de Jesus, saia do teu lugar agora e venha aqui na frente. Assim, eu sou crente há 20 anos, querido, eu estou aqui na frente, eu sou a primeira a vir aqui na frente e dizer: toca em mim de novo, faz de novo, porque não adianta pregar. Não adianta pregar se eu não sinto mais aquela coisa aqui dentro que mexe com a gente, que deixa a gente doido, que deixa a gente sem noção, que deixa a mãe orar alto, não importando se o vizinho está ali. Querido, em nome de Jesus, quem é a segunda pessoa? Porque eu sou a primeira pessoa. Vim aqui na frente pedir mais um renovo da parte do Senhor. Vem aqui na frente, em nome de Jesus, vamos cantar. Quando uma pessoa vem aqui na frente, ela não consolida a pregação de um pregador. Ela não diz para aquele pregador de que ele pregou muito bem. Ora, que legal. Porque a gente não precisa de ninguém aqui na frente para saber que Deus tocou, porque a palavra dele diz que ela não volta vazia. Mas quando você vem aqui na frente, você diz assim: olha, eu estou falando diante do altar, que existe algo em mim que precisa, que é necessário, e que eu quero ser tocada de novo. Não importa o que o pastor vai achar, se você é um presbítero, se você é um velho de guerra na carreira de Jesus. Não importa o que os outros pensam, importa o que Jesus pensa de você, e Ele quer te tocar de novo nesta noite. Se você está em depressão, se você tem algo, se você tem um espírito de suicídio, se você tem algo tocando no teu coração, seja quem você for, seja que cargo você tem, em nome de Jesus, vem aqui na frente. Ele cria expectativas para sentar na mesa com você. Olha aqui uma corajosa. Não vai para casa sem sentir o toque de novo, o toque de novo, o toque de novo. Eu me rendo, eu me rendo, eu me rendo. Cadê a terceira pessoa? Eu sei que tem, eu sei que tem. Porque você, quando estava falando de Pedro, você falou para você mesmo: eu sou essa pessoa. Quem é a pessoa corajosa? Eu vou imitar o pastor. Se você não tem coragem, eu vou aí te buscar. Ou a pastora Junaína vai aí te buscar.
Não importa quanto tempo de igreja você tem, querido. Não importa quanto tempo de relacionamento você quer ter daqui pra frente. Vamos ficar de pé, vamos adorar o Senhor. Se coloca de pé em nome de Jesus, vamos adorar. Coloca a mão no teu coração. E se você ainda quiser vir, venha. Eu me rendo, eu me rendo, eu me rendo a ti. Cadê a terceira pessoa? Cadê aquele que quer comer pão e peixe de novo? Que quer fazer de novo uma pesca maravilhosa? E se você não tem Jesus, se você não tem Jesus, Ele é capaz de fazer infinitamente mais na tua vida, mais do que você pensa, mais do que você anseia. Ele cria expectativas, Ele te ama. Ele não veio aqui à toa, Ele não veio neste lugar à toa. A propósito, irmã, há propósito na tua vida. Deus tem algo na tua vida, é algo profundo, é algo íntimo. Jesus, eu não me vejo, aleluia, sem tua presença. Toque em mim de novo, enche-me de novo. Cante, 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 exalte a Ele. Se você não quiser vir, não tem problema. Sem tua presença, toque em mim de novo. Seja o nome do Senhor. Esse é o nosso Deus que perdoa. O remorso te leva ao suicídio, mas o perdão te leva à vida, e vida com abundância. Oh, aleluias. Nós chamamos Jesus. Esse é meu último convite para você. Pessoal da consolidação lá fora, quem está lá no som, quem está lá em cima, o Senhor chama todos aqui neste lugar para um de novo e renovo com Ele. É muito bom saber que existe um Deus que não te pede nada que Ele não possa te dar. Você faz a pesca maravilhosa aqui e Ele te alimenta. Eu vou terminar agora dizendo para você isso. Eu sei que tem muita gente aqui sentado, fazendo muita pesca maravilhosa. Eu sei, pastora Janaína, que a senhora tem feito muita pesca maravilhosa. Quero te dizer algo em nome do Senhor Jesus. Eu sei que a senhora e o pastor têm pescado coisas muito maravilhosas, muito grandes. Mas muitas das vezes há um momento em que a gente pensa que não tem nada para comer, porque a gente se sente meio sozinho, porque a gente luta muito pelo outro. Não é que as pessoas não querem lutar pela gente, é que elas pensam que a gente já ganhou tudo. Mas é um processo. Mas pastor, existe pão e peixe, pastor, na praia. Aquele Deus que te enviou para a pesca maravilhosa é aquele que está dando pão e peixe para o Senhor comer todos os dias, porque Ele é fiel, Ele não vai te pedir nada que Ele não te possa alimentar. Que o Senhor possa abençoar o teu ministério, a tua vida. E eu peço a Deus que eu tenha prezado pela sua confiança aqui nesse altar, porque eu sei que isso aqui é muito importante para o Senhor. Que Deus possa abençoar, e só tenho para agradecer a Deus pelo, vou chamar de pai, tem quase a mesma idade, né? Mas enfim, é um pai espiritual. E eu quero te dizer que amanhã eu completo 43 anos de idade. Ah, não grava isso não, gente. Eu falei de idade, tá? Apaga isso na hora de fazer coisa. E foi um presente para mim. Um presente estar no altar. Eu poderia estar em outras partes mil, mas eu prefiro estar na casa do Pai, comer na mesa do Pai. Obrigada por isso, por esse presente. Eu não tenho palavras para agradecer a Deus. Eu amo estar na casa do Pai, fazendo aquilo que Ele me chamou. Aleluia. Eu não sei fazer outra coisa. É a presença dEle que eu quero que Ele me toque de novo, que Ele me use de novo. E eu não quero que seja no altar, que o altar seja o coração de alguém que queira me ouvir. E querido, não espere um púlpito para pregar. A casa do seu vizinho é o seu púlpito, vai lá falar com ele. Vamos declarar e vamos pescar, porque Deus é fiel para cumprir aquilo que Ele tem para nós, amém? Você pode aplaudir o Senhor, você pode aplaudir o Senhor, você pode aplaudir o Senhor, aleluia. Deus é bom, Deus é bom, Deus é bom, Deus é bom.